Pode falar. Pode falar, Regina. Acho que ela desligou sem querer. Tadinha. Bom, vamos então ter uma palavra de oração para a gente começar o nosso encontro, desejando que Deus possa estar conosco, nos abençoando, como tem abençoado em todos os outros encontros também. Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos refletir a respeito da tua palavra com um grupo tão especial, de pessoas queridas, de perto e de longe, que podem estar junto conosco nesse mesmo espírito, nessa mesma comunhão onde podemos estudar a tua palavra. Permita, Senhor, que possamos crescer cada vez mais no conhecimento da tua palavra. Nós te pedimos a tua orientação e a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, como alguns de vocês estão acompanhando, né, o estudo na palavra pastoral, sobre Tamar, Tamar e Raabe. Nossa, falei tanto em Tamar na semana passada que eu estou falando novamente. Então, essa semana a gente esteve refletindo a respeito de Raabe. Gostaria de ouvir de vocês. O que vocês conheciam sobre Raabe e o que vocês aprenderam essa semana, o que vocês ainda não entenderam, o que gostariam de perguntar. Antes de ler, de começar, eu queria ouvir de vocês. O que vocês trazem para mim, do que conseguiram aprender essa semana a respeito de Raabe? Eu não me lembrava, não conhecia a história de Raabe. Que bom que, então, pode conhecer essa semana, né, Henriqueta? Amanhã termina. Amanhã termina a saga. O que você aprendeu, Henriqueta? Olha, principalmente a obediência, apesar de tudo, né, o clima da época dela, ela aceitar esse desafio e ir contra, né? Muito corajosa ela. É verdade. Muito corajosa. Mas alguém gostaria de citar alguma coisa que vocês conheciam, mas que aprendeu a partir desse estudo, dessa semana? Que vocês destacam dessa pessoa? Quem era Raabe? Primeiro, quem era Raabe? Dona de um bordel em Jericó. Dona de um bordel em Jericó. Hã? Ela era dona de um bordel. Sim, é verdade. Dona de uma... Alguns estudiosos dizem que ela era dona de uma estalagem, né? Mas a Bíblia também a chama de um codinome. Qual era esse codinome? Ela era prostituta. Isso mesmo. Chama ela de prostituta, né? Não é engraçado que como fica marcado na vida de Raabe isso, né? O nome de Raabe aparece 8 vezes na Bíblia, 5 vezes referindo ela como prostituta. Veja só, como é interessante que isso
marcas, né, que gruda na pessoa. Você pode mudar de vida, você pode ser transformado e tudo mais, mas parece que é um estigma, né, que carrega, né, uma marca. Então, Raabe é conhecida como a prostituta. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito do que ouviu e que você guardou? Que te chamou a atenção? O que eu também achei muito interessante, eu conhecia os 3 fatos, mas nunca liguei os 3 fatos. A fita vermelha, a marcação de sangue no portal do povo de Israel lá na escravidão, no Egito, e o sangue de Jesus derramado na cruz, né? Então, eu conhecia os 3 fatos, mas eu nunca tinha ligado eles um com o outro. Uhum. Muito bom. O que eu achei interessante, pastora, Sim, é Josi. que ela tinha mais fé até que as outras pessoas. Ela tinha mais fé em Deus que as outras pessoas. E que ela lutou, que ela foi corajosa, ela lutou para salvar a família dela e se salvar. Muito bem, Josi. Outra qualidade, né, da Raabe, uma mulher de fé, né? E uma mulher que acredita, que confia em Deus e arrisca tudo, né? Então, é isso aí. Bom, essa história, para quem quiser dar uma lida e, assim, aprofundar um pouco mais na leitura, está em Josué, capítulo 2. Eu não mandei a referência para vocês, porque durante a semana eu falei, né, e citei alguns versículos. Então, está no capítulo 2 de Josué. Então, eu começo com o versículo 1. Diz assim: eles foram e entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Ali os 2 espias, né, de Josué foram parar na casa e na estalagem de Raabe. Raabe é uma das pessoas, para mim, mais instigantes e marcantes na Bíblia. Além de constar como uma heroína da fé, ela é uma das poucas mulheres que constam também na genealogia de Jesus. Como eu falei, o nome dela aparece 8 vezes na Bíblia. Então, a gente percebe que Josué, ele era aquele que estava guiando o povo de Israel na travessia do deserto e agora chegando rumo à terra prometida. E ele já havia travado algumas guerras antes de chegar em Jericó. Ele já tinha derrotado 2 reis, Og e Seom, que eram reis poderosos, maus, né? E Deus tinha dado a vitória a Josué. E como um bom estrategista, Josué precisa de algumas informações a respeito de Jericó. Jericó era uma cidade muito fortificada por seus muros, era uma cidade com uma muralha muito alta, muito forte, havia muita segurança. Então, Josué precisava saber um pouco ali como estavam aquelas pessoas, se havia alguma brecha, né, onde eles poderiam atacar. E ele, então, manda que 2 espias vão até a cidade e dê uma espiada lá. E esses 2 espias vão parar aonde? Vão parar na casa de Raabe, que naquela época, era muito comum as estalagens servirem como fosse hotel, como uma casa onde as pessoas se hospedavam. E ali pagavam a diária e podia ficar.
E só que também, além dessa estalagem ser ali um hotel, ela também servia como um motel também, né? Como um lugar onde se praticava a questão da promiscuidade e assim por diante. Só que nessa estalagem passava muitas pessoas de outros lugares, viajantes, comerciantes, né, que vinham de outros reinos, de outros lugares e traziam informações. E eu acho muito interessante, né, que hoje a gente fala assim, tudo que acontece no mundo a gente já fica sabendo logo através de jornais, por conta da internet, por conta dos telefones, né? Do desenvolvimento tecnológico, permite que a gente fique, às vezes, sabendo coisas que aconteceu lá em Israel, em poucos minutos a gente está sabendo aqui. O que não é, realmente, isso não acontecia dessa forma. Mas imagina só, mesmo numa época tão atrasada, onde não tinha assim, o correio não era rápido, não tinha o telefone, não tinha essa invenção dessa tecnologia de hoje, mas havia aquela coisa do falar, né? da notícia que se espalha, você já viu, com um rastro de pólvora, diante de uma situação difícil que acontece, e as pessoas vão e levam também, né? E os viajantes carregavam essas notícias e levavam até a estalagem de Raabe, e ela era, então, acho que uma das pessoas mais bem informadas, né? Porque ela era dona da estalagem e ali passava muitos viajantes, muitos comerciantes, e ela ficava a par de tudo que acontecia. E havia, então, essa conversa, né, de tudo que esse Deus do povo de Israel estava fazendo. Era um Deus poderoso que havia tirado o povo que era escravo do Egito, e além disso, Deus tinha feito algo grandioso, miraculoso, que era fazer secar o mar Vermelho para que o povo de Israel pudesse fugir e passar em terra seca. E esse mesmo Deus poderoso fechou o mar em cima do inimigo, matando ali os inimigos do povo de Israel. Esse mesmo Deus havia matado todos os primogênitos, né? E aí, à medida que a gente vai percebendo que a história vai sendo contada, Raabe já, com certeza, sabia dessas coisas. Sabia que dois reinos já haviam sido derrotados por esse Deus, um Deus que toma partido de um povo fraco, de um povo sofredor, de um povo que era escravo, um povo que não tinha nada a oferecer. Sim, Raabe, ela fica sabendo de tudo isso e ela conta para os espias, quando ela está diante desses homens. Está acontecendo é aí seu, né? Não, Paulo? Então, Raabe fica sabendo disso e ela reconhece esses espias e ela meio que tira limpo aquilo que ela já tinha escutado falar, né? Eu imagino que, mais do que depressa, ela queria saber desses espias, desses viajantes, se realmente era verdade tudo aquilo, né, que se falava de Deus, né? E ela, então, acredita, ela fala, ela se prontifica a ajudar. E, do mesmo jeito que ela recebeu esses homens, o rei de Jericó fica sabendo que esses espias estão em Jericó, porque são homens diferentes, estranhos, e que estão aonde? Hospedados na estalagem de Raabe. E Raabe não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa bem conhecida.
imagino conhecida até mesmo pelo rei. E agora o rei manda os seus soldados à casa de Raabe e fala: ó, me entrega esses homens, porque eles são inimigos. E é claro que os soldados não iam pegar esses 2 homens e conduzir à presença do rei, né, sem fazer nada. Eles iam matar eles. Só que Raabe precisa tomar uma decisão rápida. Ela toma uma decisão que é em prol desses homens, que seria o inimigo do seu povo. Veja só, gente, imagina você ter essa decisão, essa possibilidade de você ter que acreditar, você tem que crer realmente que esse Deus é tão poderoso que todos nós estamos correndo risco e eu, se eu tenho a oportunidade de me aliar, ficar do lado desse que tem mais força e que ele possa me proteger, então eu vou tomar partido. E é o que a Raabe faz. Ela não só esconde esses espias, mas ela mente, né, para o rei, dizendo: não, eles não estão aqui. Eles fugiram, realmente estiveram, mas saíram. Se vocês forem correndo, né, vocês vão alcançá-los, né? Quer dizer, ela toma um partido deliberadamente, uma decisão que poderia ser arriscada para ela, porque ela estava mentindo para quem? Para o soberano dela, que ela também poderia ser morta por conta disso, por conta dessa mentira. Se eles procurassem na casa de Raabe e encontrassem esses 2 homens, com certeza Raabe e sua família iria sofrer consequências desse ato. Mas Raabe topa, ela topa passar por essa situação de arriscar-se, né? Arriscar-se até mesmo a sua vida para proteger a vida desses homens. E eu achei muito interessante, porque a gente percebe que ela já estava cansada também do sofrimento que ela vivia, cansada dos deuses pagãos que traziam somente sofrimento também para a vida do povo. E ela, então, acredita nesse Deus de Israel. E, ao acreditar, ela também mostra que ela confia, que ela tem fé, que Deus, o Deus de Israel, do povo de Israel, é um Deus do céu, mas é um Deus da terra. É um Deus que está lá no alto, mas também está aqui embaixo, junto com o seu povo sofredor. E que ele desce, né, para ver a miséria do seu povo e se compadece e salva esse povo. E Raabe, então, tem uma fé muito grande, uma fé que é capaz de ser elogiada até mesmo por aqueles que escrevem no Novo Testamento, em Hebreus 11, primeiro fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E nessa carta aos Hebreus, Raabe, ela é colocada junto aos heróis da fé, junto aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Veja só, uma mulher, né, que era prostituta, agora constar também na Bíblia como uma heroína, como alguém capaz de causar admiração também na vida desse povo de Deus, desse povo de Israel. Ela confiou na palavra de Deus, ela confiou na palavra dos espias, ela creu, confiou e acreditou, e se entregou completamente nas mãos de Deus. E ela aí coloca no texto, fala, né, que ela fala, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela confessa tudo aquilo que ela tinha escutado, né? Aquilo que Deus havia feito na vida do povo. E ela faz com que esses espias jurem
né, jurem que protegeria ela e a sua casa, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. E ela ainda usa, né, o argumento de dizer para eles, olha, do mesmo jeito que eu agi com misericórdia para com vocês, espero que vocês ajam assim também comigo. E esses espias dão a palavra, né, para Raabe, dizem, né, que eles são, se não cumprirem a palavra, eles que têm que morrer por conta disso, porque uma palavra dada naquela época, no Antigo Testamento, era algo sagrado, era algo que tinha que ser cumprido. E eles, então, entregam a sua palavra e diz para Raabe, olha, só que você precisa nos dar um sinal e mostrar, deixar uma marca, né, um cordão vermelho na sua janela para marcar a sua casa. Assim, nós estaremos obrigados... O que foi? Nós estaremos obrigados a proteger a sua vida, mas vocês todos têm que estar dentro de casa. Se caso acontecer de alguém estiver fora da casa e não tiver esse cordão vermelho amarrado na janela, nós estaremos desobrigados a cumprir o juramento que fizemos a você. E aí, Raabe diz, eu concordo com isso. Então, acordo feito, acordo cumprido. E aí eu coloco, né, na semana, o que nós refletimos essa semana, aquilo que o Klaus falou antes, no início, né, eu também trago isso, né, que é algo muito importante desse fio vermelho, né? O que isso representa? Representa a lembrança do cordeiro, né, que foi imolado no período da Páscoa, na saída do povo de Israel do Egito. O que aconteceu na última praga? A última praga era a morte dos primogênitos. E ali, então, as casas dos israelitas foram marcadas, os umbrais das portas, com o sangue do cordeiro. Todas as casas foram marcadas, porque quando veio a matança, o anjo da morte pulava as casas que eram marcadas com sangue. E aí, esse fio vermelho também lembra o sangue de Jesus, né? Que ele mesmo se oferece como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem, né, ao mundo, encerra-se a profecia e também agora cumpre, não encerra, cumpre a profecia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, que se oferece como Cordeiro de Deus para nos salvar, para limpar a todos nós dos nossos pecados. E isso a gente percebe que, como o Antigo Testamento, ele casa com o Novo Testamento, como o Novo Testamento é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E o importante também é que, nesse texto, a gente descobre vários momentos onde nós também podemos aprender com a personagem desse texto, que é Raabe. Primeiro, a gente aprende que ela foi uma grande intercessora. Ela intercedeu por sua família. Ela não procurou salvar a sua vida, somente a sua vida, mas ela intercedeu pelos aqueles que eram da sua casa. É uma das nossas tarefas neste mundo, é interceder uns pelos outros. Quando eu era criança, a gente cantava na igreja uma música que dizia assim: a carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, e a montanha não subirei se tu não oras por mim.
Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. E a montanha eu subirei, se tu orares por mim. E aí eu vejo nessa música como nós também, como cristãs e cristãos, somos chamados a orar uns pelos outros, a sermos intercessores na nossa família, intercessores também na igreja, pelos nossos irmãos e irmãs que passam por lutas e dificuldades. Quando há mais pessoas orando por uma causa, por um problema, nós somos mais pessoas, essa oração chega até Deus. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele ouve as nossas orações. E Ele derrama sobre cada um de nós as suas bênçãos, de acordo com a sua vontade. Outra coisa que eu vi nesse texto também de Raabe é a questão de que ela é a segunda agora mulher que entra na genealogia de Jesus. Olha só, né? Uma prostituta que é uma ancestral de Jesus, que faz parte, lá em Mateus capítulo 1, você vai encontrar Tamar, você vai encontrar Raabe, e na próxima semana nós vamos estar refletindo sobre a próxima mulher, que será Ruth. E aí, se você pensar, olha só, Jesus falou no seu discurso, agora eu não me lembro se é em Mateus 21, né, nos seus discursos finais, antes da sua morte, ele fala o seguinte, que as prostitutas e os cobradores de impostos iriam preceder a muitos no reino de Deus. Vejam só, né? Não é dessa forma assim, chegar na frente por chegar, mas são pessoas que mudam o rumo da sua vida. São pessoas que abrem-se uma oportunidade, vê uma luz no fim do túnel e agarra com todas as forças a essa oportunidade de mudança. É o que Raabe toma para si. Ela vê uma luz no final do túnel, ela agarra e ela tem a sua vida completamente mudada. Foi fácil? Não acredito que tenha sido fácil para ela. Eu imagino que quando ela entrou na família, no povo de Israel, ela tenha sofrido preconceito também. Quantas pessoas que entram na nossa igreja, se a gente souber que ela teve uma vida totalmente desregrada, a gente fica, às vezes, nos primeiros momentos, olhando meio torto, pensando, será que vai mudar mesmo? Será que não vai ter um deslize? Né? Então, infelizmente, nós, seres humanos, temos muitos preconceitos. E eu imagino que Raabe também tenha enfrentado preconceitos. Mas ela manteve-se fiel, firme em sua fé. E ela serve de testemunho para nós hoje. Ela serve de testemunho para nós como uma pessoa de uma grande fé, que ela constituiu uma família honrada. Ela se casou com um homem, com um jovem judeu, né, do povo de Israel, Salmão. E desse casamento, ela teve um filho, né, teve uma família honrada. Quem não tinha família, né, teve uma família honrada. E Boaz é aquele que vai usar de bondade e misericórdia com quem? Com Ruth, a estrangeira. Com certeza ele recebeu da mãe muito amor, muito ensino, muito cuidado, porque foi uma pessoa que respeitou e que tratou com bondade também, quando teve a oportunidade de acolher para si uma estrangeira. E eu vejo assim, nesse texto sobre Raabe,
muitas lições que nós podemos tirar para nós hoje também, né? Eu vejo aqui no projeto muitas mulheres que passam por muitos perrengues, por muitas situações difíceis, né? E às vezes, esses dias eu estava com uma que ela virou para mim chorando, na semana passada: pastora, eu não aguento mais, eu estou tão cansada, mas eu não posso desistir, não posso entregar os pontos, né? Porque ela tem filhos, ela é sozinha e os filhos dependem dela, né? Depende somente dela, e ela não tem com quem contar, a não ser com ela mesma, né? Então, às vezes, é muito difícil ser mulher hoje, sozinha, e constituir uma família, educar os filhos, sustentar uma casa sem ter o apoio de um companheiro ou uma companheira. Não é fácil. E muito mais para quem é pobre, ainda para quem luta diariamente com ex-companheiros que coloca inúmeros empecilhos para pagar a pensão alimentícia, que sempre está ali, né? Infelizmente, vocês não imaginam como tem esses casos. E essa é uma desses. O cara que quer reduzir a pensão alimentícia porque alega que não tem condição, e enquanto tem. Então, a gente percebe que são situações de extrema dificuldade, extrema insegurança. E eu vejo que quando a gente tem a fé em Deus, essa é para nós um refrigério, e é aquelas onde nós podemos nos ancorar, né? Onde nós podemos nos sustentar na presença de Deus, que nos dá a graça, a misericórdia e que nos acolhe a cada manhã, e renovando a sua graça e a sua misericórdia para conosco. Alguém mais gostaria de contribuir com alguma colocação? Não fala nada a respeito, mas não seriam também anjos que teriam vindo e dado mais ou menos um norte para ela, porque, assim, simplesmente por ouvir falar num Deus que não era o dela, e ela, mesmo assim, tomar essa atitude, eu fico imaginando se ela não teve assim uma presença. E esses dois elementos que vieram ali, de onde ela tinha essa orientação de como tomar essa atitude. Sei lá, eu fico imaginando como eu falei, eu me coloco, é uma situação diferente, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco na situação dela, assim, de repente, surgem dois elementos do nada e entra na minha hospedaria. Não sei. Então, na verdade, essas duas pessoas que foram espias mesmo, né? Foram soldados de Josué. Então, eram pessoas de verdade, foram pessoas que foram acolhidas, escondidas e protegidas por ela. Ela protegeu, depois que os soldados foram, ela mandou eles ir para outro caminho, se esconder. O texto é tão interessante, vale a pena ler, gente. Ele é curtinho, é apenas um capítulo.
ela manda eles irem pelos montes, ficar lá 3 dias, esperar os soldados procurarem, que eles iam procurar onde ela mandou, para o lado que ela falou o contrário, e eles, então, se escondem e depois eles vão. Então, eram pessoas mesmo. O que eu te responderia, Henriqueta, é o seguinte, a Bíblia fala, tem um texto na Bíblia que fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Às vezes, você pode falar a palavra de Deus, e isso no Novo Testamento deixa bem claro, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem porque alguém prega, porque alguém fala para nós. Nós não vamos acreditar se a gente não escutar. Uma coisa que é certo é que Raabe havia escutado, talvez de comerciantes, de viajantes, de mercadores, a respeito deste Deus. É como algo assim tão tremendo, tão grande, que ela mesmo coloca nesse texto, quando vocês lerem, vocês vão ver, que as pessoas de Jericó estavam tão amedrontadas que eles falaram que eles tremiam de medo e que o coração deles tinham perdido o ânimo, que eles tinham perdido as forças, porque eles sabiam que havia um Deus muito poderoso com esse povo. Um Deus tão poderoso que faz secar o mar, uma coisa impossível. Um Deus tão poderoso que mata todo o exército opressor, que já tinha derrotado 2 reis poderosos. Imagina, é como se a gente tivesse, por exemplo, nossa cidade fosse ser invadida. E, de repente, a gente sabe que o exército que vem é muito mais forte do que o que a gente tem. Entende? E que há ali ainda não é só o exército. Eles têm um poder muito grande com Deus, e esse Deus é o que toma a dianteira. A cidade como um todo estavam sentindo ameaçados, e eles estavam com medo. E eu creio, assim, que ela não só acreditou, mas quando ela viu os espias, ela viu, assim, uma chance de salvar a si e a sua família. E ela disse assim, eu vou cuidar agora da minha casa, da minha família, porque se Deus vai chegar aqui, vai destruir tudo mesmo, então eu vou garantir. E ela toma partido. Ela toma partido, alia-se ao inimigo. Na verdade, ela aliou-se ao inimigo da cidade, que era a cidade dela, né? Mas ela já, eu acredito que ela já não se sentia mais feliz com aqueles deuses pagãos, nem com a forma com que o rei daquela cidade conduzia as coisas. E ela queria ter uma chance de algo novo. E eu vejo que isso acontece. Pode não conseguir despertar em todo mundo. Às vezes, a gente, quando prega numa igreja, a palavra de Deus, e é interessante que cada pessoa escuta de uma forma, porque o Espírito Santo é que age, né? E cada pessoa entende de uma forma. Tem gente que vem te contar uma pregação que você fez, que você não tinha a intenção de falar daquela forma, mas ela entendeu, e aquela forma foi o que foi importante para ela, entende? Então, aquilo que chegou para Raabe, ela creu e ela já admirava. Eu falo, acho que foi ontem eu falei sobre isso, sobre admiração, né? De que a gente não consegue amar quem a gente não admira, entende? Então, a gente, por exemplo, se você tem um amigo ou uma amiga que você admira muito, e você gosta de estar perto dele, ou gosta de estar perto dela, é importante, quanto mais você admira alguém, mais o amor cresce por essa pessoa.
E Raabe, ela tinha uma admiração muito grande por esse Deus estranho até então para ela, mas que ela já tinha muita curiosidade, ela já tinha muito interesse em conhecer. Você entende isso? Então, eu acho que quando ela tem de frente, diante dela, os espias, mensageiros desse Deus, é agora ou nunca. É agora que eu quero. Eu imagino que ela deve ter feito várias perguntas para esses espias, né? E ela tomou a sua decisão, né? Eu vejo assim algo surpreendente de uma pessoa com uma coragem muito grande, coragem que talvez eu não teria, né? Da gente arriscar tudo dessa forma. Por isso que eu falo que a Raabe, ela nos ensina muito. Tomar decisão, né? Uma decisão rápida, ter coragem para tomar essa decisão, enfrentar os soldados do rei e inventar uma desculpa, uma mentira ali para poder proteger aqueles homens. Eu acho que tudo isso ela fez, né, movida por uma coragem muito grande e força de uma mulher que era uma mulher, uma liderança. Não era uma mulher qualquer. Alguém mais gostaria de perguntar, falar? Está chovendo aí, Cibele? Ô, Noemi, eu estava aqui pensando, como a gente tem mania de julgar as pessoas e como essa mulher dá uma lição, como a gente aprende na Bíblia as lições. Olha quem Deus escolheu. A gente tem mania de achar que é melhor do que o outro, mania de fazer acepção de pessoas, de sempre achar que fulano é mais importante. Olha quem dá um exemplo de fé, de coragem, de inteligência, de sabedoria. Uma mulher prostituta que, geralmente, nos dias de hoje, naquela época também, não é uma pessoa que a gente dá valor. Você vê que ninguém é diferente, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é uma lição para a gente aprender, para a gente parar de ver as pessoas com olhos diferentes, que todo mundo é igual, não é? É muito bacana essa lição que veio dessa pessoa, não é? É verdade. E aí, quando Jesus fala que as prostitutas e publicanos iriam preceder a muito dos judeus, né, no reino de Deus, ele falou a verdade, né? Ele vem de uma, né, a sua ancestral lá atrás era uma prostituta. E ele protegeu, né, mulheres, salvou prostitutas, né, ali de ser apedrejada, né? Comeu e sentou na mesa com Zaqueu, chamou Mateus, que era cobrador de imposto, para ser seu discípulo. Então, a gente percebe que no reino de Deus as coisas são invertidas, né? Não são Deus não julga a gente como nós julgamos as pessoas, porque o que ele vê é o nosso coração e não o nosso exterior, né? Então, é isso que realmente eu vejo que o que você falou é a pura verdade, né? É uma grande lição que a gente tem, né? E eu acho assim, quando a gente faz essa busca, né? Revisitando essa palavra, a palavra de Deus, também resgatando essas histórias, né? Histórias que não são contadas, que não são pregadas nas igrejas, mas elas têm muito a nos ensinar, né? São coisas que a gente precisa aprender. E eu achei até interessante que quando eu estava lendo, né? Quando você olha na genealogia, você vê que eles citam lá os homens, né? Sempre a genealogia é citada pelos homens. Fulano, Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Mas quem gera? É o homem ou a mulher? Entendeu? Né? São os dois, mas quem carrega no ventre é a mulher. Então, no fundo, tinha que ter
falar, né, que era a Raabe gerou Boaz, né? Ruth gerou Obed, entende? Então, às vezes, mas a versão, a Bíblia, como ela foi escrita por homens, né? E sempre olhando a questão da descendência a partir do homem, né? E é isso. Bom, gente, nós já estamos, já são 20 horas e 19 minutos. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu encerro por aqui, né? Só peço que a gente saia um pouquinho na janela para a gente tirar a nossa foto. Cláudia, tira para nós. E nós vamos encerrando. Na semana, amanhã, não deixe de ouvir a palavra pastoral. Amanhã encerra o capítulo da novela de Raabe. E ainda nem comecei a ver ainda da semana que vem. Não sei, a minha vida está uma correria, mas Deus há de dar a possibilidade de conseguir fazer também para a semana que vem. E muito, muito obrigada a todas vocês e todos que puderam estar comigo nessa noite. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos refletindo a respeito de mais uma mulher. Na semana que vem será Ruth. Então, se vocês quiserem ler o livro de Ruth, fica aí já a dica e a tarefa. Quem puder, leia para a próxima semana. Cláudia, está aí? Eu não sei, acho que meu marido saiu. Está aí? Não consegui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo, então, tirar aqui esse print. Uhum. Só um pouquinho. Ok, já tirei. Então vamos encerrar aqui. Hoje eu vou pedir... Cadê o Paulo de Norá? Ele foi até a cozinha pegar água e já vem. Ah, tá. Não, então deixa. Eu ia pedir para ele encerrar para nós com a oração, mas... Só um minutinho que eu vou chamar. Tá bom. E não deixe de estar semana que vem novamente, viu, pessoal? Já estamos chegando ao final de mais um ano, vamos aí. Paulo, você ora para encerrar para nós? Ó, sim. Obrigada. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero lhe agradecer pelo dia de hoje, pela noite que se inicia. Eu quero agradecer por tudo que tem feito por nós, pelo alimento, pela saúde e por ensinamento também, por estarmos aprendendo dessas palavras tão sábias que a gente mal sabia que existia, que pessoas ou mulheres tão fortes para nos dar exemplos. Eu quero lhe agradecer por tudo que tem feito e, em nome de Jesus, que lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Então, gente, até semana que vem, se Deus permitir, vamos que vamos, ainda refletindo que nós estamos ainda já na parte do evento, e eu acho que essas histórias vão nos preparando também para o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa época de advento para todos vocês. E até, Amém. se Deus quiser. Amém. Tchau. Boa noite. 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 Ô, Boa Noemi, Oi. Noemi, Oi. você gostou da panela? Adorei. Muito. Então tá bom. Obrigadão, viu? Boa noite. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Marli. À noite. Boa noite. A Raabe, e aqui tem, ó. Ela disse em Mateus 1, esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que eram descendentes de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, e foi pai do rei Davi. A Pina que está me ligando para quê? A ministra Carmen Lúcia julgou inconstitucional o desconto dos 14% na folha dos aposentados. Já saiu a decisão, o STF considerou ilegal o desconto, não podem reduzir o salário. Opa! Já ganhamos a causa. A causa ganha. Por isso que ela estava me ligando. Uhum. Liga para ela agora. Liga depois. Ai, ai. Tá chovendo muito aí, Dita? Paulo, Alô? tu entregou aquele para Gabi ali? Sim, peguei.